vamos falar sobre a polêmica da cantora estupradora. Se você que está assistindo esse vídeo conhece Melanie Martinez, provavelmente você conhece. Mas se você não conhece, é uma cantora que ela fez muito sucesso e aí meio que ela foi acusada de ter estuprado uma menina que era uma amiga dela. E isso meio que acabou com a carreira dela, meio que fudeu tudo, né? E depois de muito tempo as pessoas vieram descobrir que era mentira e tal, e blá. E no vídeo de hoje eu vim dar minha opinião sobre isso e como que isso é muito prejudicial quando as pessoas são muito sensíveis a determinados assuntos. Então, se você é uma pessoa de mente fechada, eu recomendo que você não veja esse vídeo. Ou você pode assistir esse vídeo e comentar várias coisas horríveis sobre mim e dar um dislike. Eu sou muito fã da Melanie Martinez. Antes eu achava que era música pra gente retardada. Depois eu comecei a ouvir e comecei a gostar de verdade. E eu sou uma pessoa, na maioria das vezes, muito preconceituosa. Tipo, eu tenho os meus preconceitos, mas no momento que eu percebo que é um preconceito, eu faço de tudo pra mudar isso, pra saber, conhecer. E eu tinha preconceito com Melanie Martinez, com Lana Del Rey, com Ariana Grande, com todas essas cantorinhas assim pra adolescente, eu não gostava. Hoje eu gosto de todas elas, então olha só como a gente se desconstrói e depois se constrói. Mas enfim, quando eu fiquei sabendo disso que aconteceu, dela ter sido acusada de estupro, foi muito depois dela ter sido acusada de estupro. Tipo, eu acho que isso faz quase mais de 1 ano ou 2 anos e eu fiquei sabendo disso esses meses. Eu sempre tive uma opinião própria a respeito de estupro. E molestação e abuso sexual, que são coisas diferentes, gente. Não adianta você pegar... como eu posso falar isso de uma forma... Você passar a mão no braço de uma pessoa e essa pessoa dizer que foi estupro. Porque estupro é uma coisa muito mais... É uma coisa muito mais invasiva do que você passar a mão no braço de uma pessoa. No mínimo isso foi um assédio ou uma molestação, mas não um estupro. Entende? Um estupro. Eu não consigo, e provavelmente eu nunca vou conseguir ver, e eu já tentei de diversas formas, mas eu não consigo ver uma menina que foi... Uma pessoa que foi amarrada, amordaçada e obrigada a fazer sexo, e ela fez sexo de verdade, mas por obrigação, e ela apanhou e ela foi jogada na rua, sem destino e sem saber qual o caminho de volta pra casa. E dizer que isso é a mesma coisa de você passar a mão no braço de uma pessoa, que as duas coisas são estupro. Não, gente, calma, as duas coisas não são estupro. Uma é estupro, a outra é assédio. A treta aconteceu porque a Melanie Martinez, a cantora que eu estou falando, ela tinha uma amiga, e ela meio que fez sexo com essa amiga dela, e depois essa amiga começou a dizer que foi estupro. É bem complicado, né, porque as pessoas que geralmente que falam sobre essa causa, elas sempre dizem aquele mesmo discurso, né? De... Se a pessoa disse não, é estupro, entende? Então, se você chegar pra uma pessoa, mulher ou homem, e falar, vamos fazer sexo, porque eu estou excitado, eu quero fazer sexo com você, seu safado. A pessoa fala não, mas ela não faz nada, ela só falou não. E você tira a roupa dela e faz sexo com ela, e ela tá falando não, então isso é estupro. Mas se a pessoa não fala não, e se a pessoa só fica quieta, é difícil a gente dizer que é estupro. Mas pode ser que seja, eu não estou dizendo que deixa de ser estupro. Porque existem casos e casos, gente. No caso da Melanie Martinez, a história que foi contada é que foi mais ou menos assim. Essa amiga dela, ela já tinha sido estuprada antes, quando criança, uma coisa assim. E dizem que quando você já foi molestado, já foi abusado quando você era criança ou no passado, e quando essa situação se repete, você meio que paralisa, você não sabe o que fazer. E no caso da Melanie Martinez, a gente está se tratando de uma pessoa famosa, então é difícil. Imagine você, o seu artista chega pra você e vem passar a mão no seu corpo, falando que quer fazer sexo, você não quer fazer sexo. Por mais que você admire o seu artista, você não quer fazer sexo com ele. E ele tá te assediando e você já foi molestado antes, então você paralisa. E deve ser uma coisa horrível, né? Então não deixa de ser estupro. Tanto que quando acusaram a Melanie, falaram, você é estupradora do caralho. Ela pegou e falou, gente, mas a minha amiga, ela não disse não. Então, só que teve os seus motivos pra não dizer não. Só que aí a gente entra numa questão que é um pouco mais delicada.
Muitos youtubers, inclusive eu já vi muitos youtubers falarem assim: ah, mas você não pode ficar do lado da Melanie Martins. Se ela estuprou, ela é uma estupradora de merda e você tem que ficar contra ela. Não importa se ela é uma artista famosa e você admira muito ela, você tem que ficar contra ela porque ela é uma pessoa horrível. Porque ela estuprou a amiga dela. Não, gente, as coisas não funcionam dessa forma. Depois que essa amiga dela falou que ela tinha estuprado ela e que tinha molestado e papapá, isso destruiu a carreira da Melanie Martinez. E só quem acompanha, só quem sabe tudo que a Melanie já passou pra ficar famosa, é bem complicado você simplesmente ir lá e destruir uma carreira inteira que aquela pessoa construiu, sabe? E que ela fez das tripas coração pra fazer aquele sonho dar certo. E de repente vem alguém que tem os seus problemas de passado, e foi estuprada e não soube dizer não e vai lá e destrói a carreira da pessoa porque ela não soube dizer não. Tá, digamos que eu sou amiga da Melanie Martinez e eu já fui abusado antes e foi quase a mesma coisa com a Melanie Martinez e eu já fui abusado antes e não soube dizer não. Tá, eu não soube dizer não. Então eu vou fazer o quê? Eu vou sair na internet dizendo que ela é uma estupradora de merda, sendo que eu não soube dizer não? Então, talvez isso seja meio que acusar uma pessoa de um erro que não foi só ela que cometeu. Porque ninguém vai chegar e estuprar assim, sobre elas duas terem feito sexo. Eu acho que sim, elas fizeram sexo. Mas é isso que eu acho. Se ela não soube dizer não, então não foi estupro. Fim.